Fala galera do Super Cinema, beleza? Eu sou o Alexandre Axé e tô aqui de volta para nossa sexta aula do curso completo de Lightroom. Vocês pediram tanto, mandaram milhares de mensagens todos os dias pra gente continuar o curso, que mostra que o curso tá muito legal, que vocês estão gostando muito. Eu não acreditava que tanta gente assim ia seguir. Eu vejo a galera que começa lá na primeira aula e vai mandando mensagem em todas as aulas para dizer que está fazendo o curso. Então eu percebo que vocês estão gostando mesmo, realmente, então eu estou muito feliz. Valeu galera, muito legal. A gente está com quase 10 mil inscritos agora no canal, tá muito bacana. E, como prometido, eu tô aqui para lançar a sexta aula, que vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar sobre curva de tons. Segue aí que vai ser muito bacana, vamos embora. Então é isso aí galera, vamos aqui continuar agora na curva de tons, que é exatamente essa parte aqui, essas ferramentas que estão aqui, tá? A gente aprendeu na aula 5 a parte básica, de edição básica, então a gente vai fechar ela aqui, ó lá, certo? E automaticamente a gente já cai aqui para a curva de tons, tá? O que tem de tão interessante na curva de tons? Basicamente, ela é um método, tá? É um conjunto de ferramentas que dão mais controle para a gente conseguir trabalhar com contrastes e pesos de luminância, né, e tons, na verdade, dentro da sua imagem. Então são áreas tonais dentro da imagem, tá? Então se a gente olhar a nossa aba aqui da curva de tons, a gente pode ver que a gente tem um quadradinho, que é o nosso gráfico, tá? Que ele segue basicamente a mesma informação do histograma, você pode ver que ele está aqui embaixo. Porém, ele está subdividido aqui em 4 áreas. Então, que são sombras, áreas escuras e médias, áreas claras e médias e áreas claras. Então são altas luzes aqui, tá? Áreas claras, então são os highlights que estão aqui, certo? Ó, vocês podem ver que quando eu coloco o meu mouse aqui por cima, ele já automaticamente mostra, ele já destaca para mim a área de altas luzes. Então aqui na parte mais alta são as luzes altas, né? São luzes mais altas, mais claras, obviamente. E aqui embaixo, na base, são as sombras, então são os shadows, tá? Cada porção dessa tem uma área dentro do gráfico, que a gente pode ver aqui. Então, conforme eu vou passando o meu mouse aqui pela curva, tá? Essa aqui é uma curva, ó. Vocês podem ver que ela se curva para cima e para baixo, ela já altera a imagem. Resetar de novo, tá? Então, conforme eu vou passando o meu mouse aqui, ele vai mostrando para mim as áreas tonais da minha imagem. Então, aqui, ó lá. A gente começa no shadow, você pode ver os shadows estão aqui, que são as sombras, ó. Eu posso tanto fazer por aqui, né, pra gente entender o que está acontecendo, tanto por aqui pelo gráfico direto. Então, começo pela sombra, shadow, você vê que ele corresponde a essa área mais escura, pode ver aqui também, certo? Nos eixos aqui que a gente tem, tá? De áreas tonais, então a gente começa aqui pela área mais escura, passando meu mouse aqui a gente enxerga ela, a área de influência está ali, ela fica em destaque, tá? A área de influência que corresponde à quantidade de pixels da minha imagem, tá? Vocês vão entender um pouco mais já sobre isso. As áreas aqui, então a gente tem os darks, que são as áreas escuras e áreas médias. Se a gente pegar por esse eixo aqui central, né, de 50% de cinza, vocês podem ver que os darks, eles pegam basicamente a base do gráfico e um pouco do meio, então eles pegam as áreas escuras e as áreas médias, de cinzas médios da imagem, tá? As áreas tonais médias. Aqui nas lights é a mesma coisa, ela começa pelo meio do gráfico e sobe até lá em cima, então ele pega inicialmente as áreas tonais médias, né? Que são cinza médio, cinza 50, que a gente está vendo aqui, tá? E vai até as áreas mais claras, que estão aqui, que são os highlights, né? Que são as altas luzes, tá? Então, essas áreas destacadas que aparecem aqui é basicamente a área de flexão da curva, tá? Que é o quanto eu consigo subir para cima ou para baixo. Então, se eu jogo para cima, eu aumento a intensidade luminosa, e se eu enterro aqui, ó, coloco para baixo, eu estou tirando, ou seja, estou dando mais contraste, tá? Então, basicamente, a curva de tons, ela serve para aumentar ou diminuir contrastes em áreas específicas da imagem ou na imagem inteira. Tá bom? Tranquilo? Então vocês podem ver aqui em cima que o meu contraste aqui está em 0, então eu prefiro ganhar contraste
pela minha curva de tons, tá? Aqui no meu histograma, ele também tem uma subdivisão. Então vocês podem ver aqui, ó lá, que é blacks, que são pretos, shadows, né, que é exatamente igual à minha curva tonal, que são as sombras, áreas escuras. Aqui a gente tem esse grande centro que seria a área média, que é a exposição. Os highlights, tá, que são as altas luzes, e os brancos, que são os brilhos, tá bom? Então, são diferentes, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho um trabalho já de highlights e shadows, que são altas luzes e sombras, que não influenciam em nada a minha curva de tons. Por quê? Porque a minha curva de tons, ela vai trabalhar basicamente nesta área aqui de contrastes, tá? Porém, aqui o contraste ele é absoluto, vocês podem ver, ó. Ele entra tudo ou tira tudo, ó lá, certo? Então vou zerar ele aqui de novo. E aqui embaixo eu tenho a mesma função do contraste ali em cima, só que eu tenho um controle muito maior, específico e pleno do que está acontecendo, tá? Então a minha curva de tons, ela me dá uma maleabilidade e uma flexibilidade maior para áreas específicas da minha imagem, que vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então, a gente tem aqui os nossos eixos, tá? Eles podem ser mudados. Por quê? Porque aqui eu defino o que é sombra, o que é área escura, o que é área média, né? O que é o cinza médio e o que é o highlight aqui, tá? Então, clicando 2 vezes ele volta para o normal. Então, por exemplo, eu vou trabalhar os highlights. Aqui a minha imagem está trabalhada já, mas eu vou clicar aqui, né? Clica 2 vezes ele zero. Vou aumentar meus highlights aqui pelo meu deslizador, tá? Pelo meu slider aqui. Vamos ver o que acontece. Então, ele aumentou a curva no máximo dentro desse limite. Vocês podem ver aqui, ó lá, ó. Então, dentro dessa área máxima de atuação dos highlights, que são as altas luzes, ele trabalhou no máximo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, se eu não quiser atingir tanta área assim, eu posso diminuir a área de atuação da curva. Então, ó, vocês estão vendo ali no meu gráfico que eu posso ou aumentar. Então, se eu jogo mais para o centro, quer dizer que ele começa a pegar mais áreas médias, tá? Eu não quero, eu só quero limitar a minha curva aqui das altas luzes. Então, ok, eu subi tudo aqui, não precisava, né? Lógico, estou fazendo isso para mostrar. Então, a minha curva ficou mais limitada, tá? Ó, vocês podem ver aqui que essa área de atuação está menor do que aqui. Então, se eu voltar para cá, a curva está mais acentuada. A mesma coisa acontece aqui nas áreas escuras, tá? Eu vou limitar aqui as minhas altas luzes, tá? Vamos ver até aqui. Tá interessante. E vou fazer a mesma coisa com os meus shadows. Então, eu posso enterrar bem meus shadows, olha lá, tá vendo? Então, ele está trabalhando só sobre aquela área, ó. Então, shadows no máximo, né? Sombras no máximo de intensidade e contraste negativo. E aqui o máximo que ele virou um cinzentão, um cinzão. Por quê? Porque eu estou puxando essas luzes escuras, né? Essas áreas escuras, para um cinza médio, que é justamente esse eixo aqui, que está aqui no centro. Então eu vou limitar isso aqui também para eu não fazer essa besteira, olha lá. Então eu estou tendo um limite maior, tá? Então, basicamente, eu posso trabalhar direto aqui nos meus sliders, tá? E ir controlando isso da forma que eu achar melhor, mais interessante. Eu vou resetar aqui tudo, olha lá, vou reset all, tá? Ou eu posso trabalhar direto na curva, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e vir e adicionar mais contraste ou menos nas áreas médias e claras da imagem. Vocês podem ver que ele me define uma área de atuação, um limite aqui, tá? Ó, aqui eu estourei no máximo. Então, de lights, que é basicamente aqui pelo meu gráfico que eu estou vendo, são áreas médias e claras, tá? De intensidade tonal. Eu vou restar de novo. A gente tem aqui algumas pré-definições com relação a contrastes, já que eu posso ter na minha imagem. Então, aqui está linear. Eu posso colocar médio contraste, olha lá. Então, ele adicionou um pouquinho, ele virou uma curvinha bem suave, tá vendo? Posso adicionar mais contraste, olha lá, também, mas continua sendo uma curva, tá? Normalmente a curva de tons, ela costuma seguir mais ou menos um padrão de curva S. Então que você puxa as áreas escuras para baixo,
ó lá, para ter áreas escuras mais pronunciadas e mais intensas. E você também joga as altas luzes para cima para você ter um contraste maior. Então tudo aqui na verdade que eu estou fazendo é trabalhar contrastes, tá? Então, maravilha. Vou resetar de novo. Tem uma outra forma também de trabalhar que é muito interessante, que na verdade é uma mágicazinha que está escondida aqui no Lightroom, que é muito legal, que a gente vai ver agora, que é justamente esse alvozinho aqui, ó, essa bolinha. O que é isso? Vamos supor que você quer editar somente a luminosidade aqui, aumentar essa luminosidade, esse contraste do mar, desse belíssimo mar de Miami. O que a gente faz? Vamos supor que você não sabe qual é a região tonal desse ponto da imagem, né? Você não sabe se está aqui nas luzes, se está aqui nos darks, se está nos highlights, você não sabe onde está. Então como é que você vai fazer? A gente tem aqui essa bolinha, que é justamente um alvo, né, de ponto focado específico, que você clica nele, ó lá, e você pode selecionar. Tá vendo que eu estou passeando na imagem? Ele está me mostrando no gráfico em tempo real o que está acontecendo, ó lá. Então, áreas claras, áreas escuras, ó lá, estou descendo aqui para uma sombra, opa, desci agora para uma área de darks, tá vendo? De áreas escuras, ó lá. Aqui tem shadows, lá entrei pro shadow. Então, conforme eu vou passando a imagem, ele é como se fosse um conta-gotas que está medindo em tempo real a área tonal da minha imagem. Por que isso é interessante? Porque eu posso trabalhar pontos específicos, tá? É uma mágicazinha que está escondida aqui. Então o que eu tenho que fazer? É só clicar nele e jogar para cima ou para baixo. A hora que eu clico, o meu cursor some. Então eu vou clicar, ó lá. Cliquei, sumiu e vou movimentar para cima. Então o mar, eu estou ganhando exposição no mar, ó lá. Ó. Tô aumentando a luminância nele, ou eu posso mover para baixo, ó lá, opa, e mesma coisa, tá vendo? Ele ficou mais escuro, então eu baixei a luminosidade no meu mar. Eu posso achar interessante, pô, gostei disso, tá vendo? Ó a curva que foi criada aqui. Legal, né? Legal pra caramba. Posso fazer a mesma coisa para qualquer ponto, por exemplo, o céu. Acho que eu quero estourar um pouquinho mais o céu, vamos ver. Vou subir lá, ó lá, podem ver que tá subindo meus highlights. Olha que legal, galera. Olha que bacana. Então, opa. Tá bom, vai. Assim, tá legal. Vou baixar um pouquinho só mais aqui. Pronto. Tá ótimo. Tá com um contraste bem legal. Eu quero, talvez, essa quadra de tênis aqui. Então, eu vou clicar nela e subir um pouco. Ó lá. Eu tô subindo só a quadra de tênis. Tá vendo? Toda aquela região que tá naquela tonalidade. Opa, ó lá. Então eu achei o ponto específico para nivelar minha imagem. Acho que eu vou escurecer mais um pouco, vou dar um pouquinho mais de contraste. Ó, descer um pouquinho mais. Pronto, estou com uma imagem bem intensa, bem contrastada, feita na mão, feita na unha. Então eu fui com a minha unhazinha, empurrei exatamente o ponto que eu queria. Isso é muito legal e te dá uma liberdade fantástica para você ter um controle maior sobre as áreas tonais da sua imagem. Entendeu? Muito bacana, certo? Então, a gente está percebendo aqui que a curva de tons, a galera que acha que não precisa usar e tal, é uma ferramenta muito poderosa para você ter o domínio e o contraste do que está acontecendo na sua imagem, certo? Muito legal, muito bacana. Aí, a gente tem algumas outras opções que eu vou mostrar para vocês na segunda parte dessa aula que você acompanha agora. Tá bom? Vamos lá.